Boa noite, pessoal. Boa Vim aqui para ver se o pessoal entrava. Então, como já passou uns minutinhos, já vou compartilhar a tela aqui para a gente começar, beleza? tá. Tá, seguinte, como que a gente dividiu aqui? A gente pegou e dividiu entre as aulas que teve, foi até a sexta aula, né? E a gente dividiu entre 3 aulas a Glória vai explicar e 3 aulas eu vou explicar. Agora, só dando a introdução, né? Básica sobre a matéria, eu acho que, sinceramente, eu acho que não precisa, mas para deixar algo organizado e bem feito, a gente fala. Estatística sendo uma ferramenta essencial para transformar dados brutos em conhecimentos, fundamental para pesquisa, prática clínica e baseada em evidências. Qual que é o objetivo? A gente compreender os fundamentos da bioestatística e conseguir aplicar os seus conceitos de coleta, organização, análise e interpretação dos dados, voltados para a área da saúde. Agora, já pode começar explicando aqui a primeira aula. Então, gente, boa noite. A primeira aula, ela é realmente uma aula bem introdutória, onde a gente fala dos conceitos fundamentais, que é entender o que é a bioestatística e especificar a bioestatística no conceito da saúde. Dentro dessa aula, o mais importante seria os conceitos de população e amostra, que é algo que ela pode cobrar na prova, e é bom vocês saberem porque tem até algumas formulazinhas que cobram. A população, ela é o conjunto total de indivíduos que queremos estudar. E a amostra vai ser uma parte dessa população que a gente escolhe para representar um todo. Quando a gente vai selecionar uma amostra, a gente tem alguns critérios para que essa amostra ela seja válida e não seja tendenciosa, né? Para a gente não seguir uma tendência. Quem participou daquela atividadezinha prática que a gente fez, que a conclusão dela foi no dia 17 do mês passado, foi. A gente fez um exemplo, né, de uma coleta de amostra. E aí, aquelas amostras ficaram tendenciosas, porque a gente não seguia um critério certinho. Eu fiz aquilo só para a gente poder identificar a diferença de cada amostragem. Mas para uma coleta de amostra real, a gente tem que seguir alguns critérios. E os tipos de análises também, onde a gente compreende os tipos de bioestatística, onde a gente tem a descritiva e a inferencial. Voltando aqui para o exemplo de população e amostra, a gente tem uma clínica que ela quer saber
a média da glicemia em jejum de 10 mil pacientes. Em vez dessa clínica ela medir todos os pacientes, o pesquisador ele seleciona 100 pacientes e esses 100 vão ser amostra. E como eu falei, é importante que essa amostra seja representativa, para os dados não serem enganosos. E com relação à estatística descritiva, ela vai ser a que organiza e resume os dados, como as tabelas, as médias, os gráficos, e a inferencial, ela usa as amostras para tirar conclusões sobre toda a população. E é ela quem também permite fazer as previsões, como as previsões do tempo, e testar as hipóteses. Felipe, você pode passar, por favor. Tá. Com relação à amostragem. Para a amostragem como que eu digo, válida, a gente tem que usar um método. E aí a gente tem diferentes tipos de amostragem, onde a gente tem as amostras aleatórias, as não probabilísticas, e dentro delas a gente vai tendo subcategorias. A, as amostras aleatórias, a gente tem a aleatória simples, onde todos vão ter a mesma chance ali de ser sorteado, vamos dizer assim, vamos dar o exemplo do sorteio. A gente tem a amostragem estratificada, onde a gente vai dividir a população em grupos que a gente chama de estratos, como, por exemplo, um grupo de homens e um grupo de mulheres, e assim realizar um sorteio dentro de cada grupo. A gente tem a amostragem sistemática também, onde a gente escolhe um ponto inicial e depois a gente segue em um intervalo fixo, como no caso, pegar um nome a cada 5 da lista, e aí no caso seria o 5, o 10, o 15 e assim sucessivamente. E a gente tem a amostragem por conglomerado, que seria sortearmos grupos inteiros, como selecionar alguns bairros e em vez de todas as pessoas da cidade. Sobre isso, eu acho importante vocês darem uma revisada para a prova amanhã, porque na nossa prova caiu uma questão sobre isso. E foi uma questão que a maioria da sala não acertou, porque estava confundindo a amostragem por conglomerado com a amostragem estratificada. O que eu consigo dizer para vocês diferenciarem um do outro? A estratificada, ela separa os indivíduos por grupos homogêneos, vamos dizer assim, tipo, grupo de homens, eles têm uma característica em comum. No caso do por conglomerado, a gente tem como exemplo bairros. Na nossa prova, o exemplo era escolas, se eu não me engano. E aí a questão falava sobre que tinha sido feito um sorteio de de algumas escolas numa cidade, e aí dentro dessas escolas escolhidas foram escolhidas algumas turmas dentro para que essas fossem usadas como amostra. E aí é diferente da estratificada, porque não foi separado por grupos homogêneos, e também lá falava que utilizava toda a população de dentro daquelas salas, e não
que foram sorteados também as pessoas dentro das salas. Foi sorteado somente as escolas e as turmas dentro das escolas. Mas as pessoas que participaram da amostragem não foram. Então, essa é a principal diferença entre a amostragem estratificada e a por conglomerado, que acredito eu que seja as duas que são mais parecidas. O restante dá para entender. Aleatória é aleatória. Você pega uma população grande e sai sorteando aleatoriamente. E aí a gente tem as não probabilísticas, que é a por conveniência, por cotas e a bola de neve. A por conveniência, a gente escolhe quem está mais acessível da gente. A por cotas, a gente separa mais ou menos. Tipo, se eu quero 50% de homens nessa amostra, 50% de mulheres. E a bola de neve é onde cada participante que a gente escolhe vai indicar uma outra pessoa. E aí vai juntando ali várias pessoas que foram indicadas. A gente tem também nessa segunda aula sobre o cálculo do tamanho da amostra. Também é um assunto importante que caiu também na prova. Tem uma formulazinha para explicar isso melhor. Daqui a pouco eu compartilho aqui com vocês a fórmula, mas é basicamente a gente pegar. Espera só um minuto, deixa eu abrir aqui a fórmula para eu lembrar. Mas a gente tem lá uma fórmula que é N0 igual a 1 dividido por E0 sobre 2. Essa fórmula, o, o N0, no caso, ele é o tamanho inicial da amostra, que provavelmente vai ter na questão. O N, o 1 é da fórmula mesmo, então tem que repetir. E se ela for cobrar isso, ela vai dar a fórmula, então não se preocupem. Vocês só precisam saber o que significa cada coisa. O E0 vai significar o erro amostral tolerado, que também vai estar na questão. E aí, nisso, vocês só vão fazer o 1 dividido pelo erro que vai estar na questão. No caso, esse erro sempre em decimal e elevado ao quadrado. Aí, o resultado disso, a gente tem o N0. Com o N0, a gente vai para a segunda fórmula, que é N minúsculo igual a N maiúsculo vezes N0, dividido por N maiúsculo mais N0. O que isso significa? O N maiúsculo, ele vai ser o tamanho da população, o tamanho total. E o N0 vai ser o que a gente já descobriu na fórmula anterior. E aí, com isso, a gente tem o número final da amostra. Eu separei uma questão para vocês darem uma olhada e daqui a pouco eu compartilho. E sobre o erro amostral e de confiança, e é o intervalo de confiança. O intervalo de confiança, ele normalmente vai ser de 90%, e o erro é o que a gente consegue tolerar. Na prática, ela falou sobre esse erro, que é para a gente saber quanto que vai ser tolerável para mais ou para menos daquele resultado que a gente obteve. E aí, a gente entra na terceira aula. Pode passar. Pode passar, mas que você já tinha explicado. Tá.
Na aula 3 sobre organização e apresentação de dados, a gente tem classificações das variáveis, onde as variáveis elas podem ser qualitativas, sendo classificadas como nominal e ordinal, e as quantitativas, que podem ser discretas ou contínuas. O que seria isso? As variáveis qualitativas, elas são expressas em categorias e não em números. Por exemplo, o sexo, a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, o estado civil. E as nominais, especificamente dentro do grupo das variáveis qualitativas, são são as variáveis quando não existe ordem entre as categorias. Por exemplo, o sexo feminino e o sexo masculino. Não tem como a gente colocar em uma ordem esse tipo de variável. Já as ordinais são o contrário, é quando existe uma ordem natural, como, por exemplo, o leve, o moderado e o grave. Existe uma ordem que a gente consegue colocar elas, então, essa explicação das qualitativas. As quantitativas são as que a gente consegue expressar em números. As discretas são quando só assumem valores inteiros, como o número de filhos de um casal. É um número inteiro, a gente não consegue colocar uma vírgula e quebrar esse número. As contínuas são quando a gente pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo, como nosso peso, nossa altura, que são números que a gente consegue colocar, tipo, 64 e 500 gramas é o peso, 64 quilos e 500 gramas. E a gente tem também as tabelas de frequência, que são estruturações de dados brutos em distribuições de frequência absoluta e relativa para facilitar a leitura e análise estatística. Aqui é falando sobre os gráficos, né? E aí a gente vai ter os gráficos que são gráficos em barras, os histogramas, os setores, as linhas. Cada tipo de gráfico ele vai ter uma certa função diferente. Por exemplo, os gráficos de barra, eles são melhores para a gente representar variáveis qualitativas. Os gráficos de setores, por outro lado, que são o famoso gráfico de pizza, ele mostra proporções. O histograma, ele é utilizado para variáveis quantitativas contínuas. E os diagramas de linha são ideais para a gente comparar as distribuições. Um exemplo que eu queria dar para vocês é que a gente imaginar que pesquisamos o sexo e a idade dos alunos de uma turma. E aí a gente pode fazer um gráfico de frequência com o número de alunos de cada sexo e depois construir um gráfico de barras, que para as idades a gente pode montar um histograma mostrando quantos alunos vão ter, por exemplo, entre 18 e 20, entre 21 e 23, e assim por diante. E com isso a gente consegue visualizar rapidamente como os dados se distribuem. Aí, agora, aula 4. E depois, Felipe, me lembra de eu compartilhar aqui a tela com umas duas questõezinhas que eu fiz aqui só para explicar direitinho o que eu estava falando do cálculo de amostragem, por favor. Não, beleza. Tá. Entra na parte legal, matemática. Não que a outra parte não seja legal. Enfim.
A aula 4 ela fala sobre medidas de tendência central. Então, elas fornecem um valor representativo que vai descreve o centro de um conjunto de dados. Basicamente, média aritmética, mediana e moda. Qual que é o intuito de se usar cada um? A média aritmética, ela vai fazer o somatório de todos os termos e dividir pelo número total de termos. Como a gente vê ali, como a gente vê ali embaixo no exemplo. 5, 7, 8, 10 e 10. Fazendo toda a soma, a gente vai ter a média 8. A gente vai ter a média 8. Isso é interessante, a gente tem essa média, tem esse valor. Só que, qual é o problema disso? Quando a gente tem um valor que seja muito extremo, essa média ela não se torna tão confiável. Porque, digamos, se fosse 5, 7, 8, 10 e 90, esse 90 puxaria a média muito acima. Isso quebraria um pouco a tornaria a média não tão real, condizente. Para isso, a gente já seria melhor optar para usar a mediana, que ela seria um valor central de um conjunto de dados ordenado. Ela não sofre tanto nessa questão de um valor absurdo, um valor extremo, porque a gente vai pegar o valor que está no centro de tudo. Como assim, 5, 7, 8, 10, 10. Como a gente pode ver, a mediana ela é o 8. Ela está bem no centro. Se a gente tivesse um 90, um 80, um 120, fazendo a média estaria um valor muito acima. Mas como pegando a mediana, como ela não é tão afetada por essa questão de números exorbitantes, extremos, a gente teria algo mais palpável, algo mais ideal. É, indo para a moda. A moda ela vai ser útil para variáveis qualitativas, nominais. Porque a gente vai pegar qual que vai ser o número, qual vai ser o termo, qual vai ser o termo que mais se repete. Como a gente pode ver nesse mini exemplo, é o 10. É o 10. Ela é mais interessante para as nominais. Seguindo para a aula 5 agora. A aula 5, tá, não dá para ver os outros números, mas no caso Ai, esqueci a palavra. Você começa só um minuto, só porque eu esqueci a palavra. Deixa eu abrir aqui em outro lugar. Mas enfim, a, as medidas de dispersões entendo variabilidade. Aqui eu acho que é a parte um pouco mais difícil. Só um minuto que alguém está entrando na chamada. Deixa eu aceitar aqui a pessoa. É um pouco mais difícil, eu vou tentar mandar algumas questões depois, mais simples e um pouco mais objetivas para compreender, para ficar mais fácil de compreensão. Tá, o segundo ponto é a variância e o terceiro é o coeficiente de variação. O desvio padrão, ela vai ser a medida de dispersão mais usada, porque ela vai conseguir indicar a variação média em relação à média. Ela é fundamental para entender os dados. A gente tem que ter ela para a gente conseguir fazer o resto, compreender o todo. Pegando o exemplo ali, falando assim, eu acho que vai ficar um pouco confuso. Mas ok, quando a gente for fazer essa média, a gente vai fazer a somatória de todos os termos, o 3, 4 e 5, e a gente vai ter uma média. Com essa média, a gente vai fazer a, a fórmula, que vai ser pegar cada termo individual, subtrair pela média e ambos elevados ao quadrado. Com isso, a gente vai fazer a soma de todo o valor que a gente conseguir, e a gente vai ver qual que vai ser o valor de dispersão, que vai ser o desvio padrão. Se der um valor próximo a zero, próximo a 1, significa que não tá tendo uma grande dispersão, significa que o valor está mais próximo à média, de uma forma mais real. Caso o valor esteja muito distante,
tem uma alta dispersão, significa que não está tão confiável. Seguindo para a variação. A variação vai ser o quadrado do desvio. Que vai fornecer uma medida de dispersão total, uma unidade de medida quadrática. É isso. Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque tá complicado. Hum, é, vai ser é a dispersão dos dados em relação à média da fórmula. Indo para coeficiente de variação. Ele vai ser vai permitir a comparação entre os conjuntos de dados e com médias muito diferentes de dispersão relativa. Ele vai dar uma porcentagem, ele vai dar a nossa porcentagem dessa, dessa dispersão. Tá. Eu acredito que como foi feita a prática, não vai criar uma questão prática para fazer a correlação e regressão linear, mas só passando a teoria para não ficar algo jogado. Bom, a correlação ela vai medir a força e a direção entre variáveis. Um exemplo seria um peso versus pressão arterial, peso versus pressão arterial. Quanto maior o peso, maior a pressão arterial e assim por consequência. E ela consegue prever modelos futuros. Então a gente consegue ter um peso, a gente consegue determinar um peso e pressão arterial com novos valores, seguindo valores. Então, não vou conseguir mostrar aqui. Deixa eu pegar o slide do negócio. Vai medir a correlação R, ela vai medir a força de relação linear entre duas variáveis quantitativas, que é o nome coeficiente de Pearson. E a regressão linear ela vai desenvolver um modelo matemático, que vai ser a equação da reta para prever o valor de uma variável dependendo de outro valor independente, o x. Eu vou tentar não vou tentar não, vou mandar a regra certinho, um exemplo, para ficar melhor palpável. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, principalmente nessa parte de matemática, na parte da Glória? Deixa eu ver aqui. Na aula 5, sim? Tá. A aula 5 ela é um pouco difícil de pegar só falando. Seria interessante eu enviar essa atividade, enviar umas questões para vocês, questões detalhadas, processo por processo de como resolver, e eu vou fazer isso quando acabar aqui. Mas, basicamente, o desvio padrão, ele, ele vai indicar uma variação perto da média. A gente vai saber quanto que o dado que a gente tem, ele está variando. Porque mesmo que a gente matematicamente seja preciso, na realidade pode ter alguns desvios. Esses desvios vão ser os valores que a gente vai aceitar dependendo da sua dispersão da nossa média. No exemplo didático, a gente faz o quê? O grupo A, 3, 4 e 5. Fazendo essa 3, 4 e 5, a gente consegue a média 9. Ou uma média 4. Com essa média 4, o que vai ser feito? A gente supõe que todos os valores vão girar em volta desse 4. A gente supõe que isso vai girar, mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Então a gente vai fazer um cálculo para ver qual que é a dispersão e se essa dispersão ela faz sentido ou não, se é uma baixa ou alta dispersão para saber se está tudo tá dentro dos conformes. Quando a gente faz esse cálculo, a gente pega o valor, o primeiro termo, que vamos falar, o 3.
A gente vai pegar esse 3, vai subtrair com 4, que é a nossa média, e tudo isso elevado ao quadrado. Isso não vai nos retornar um valor. A gente vai fazer isso com cada termo do grupo. A gente vai fazer com 3, com 4, com 5. Os resultados que forem obtidos, a gente vai fazer a soma e vai tirar o quadrado dele para a gente ter uma ideia se esse valor está próximo a 0 ou a 1. Eu não lembro exatamente. Mas se dá um valor baixo, porque vai indicar que a variação não tá sendo uma grande dispersão do valor que a gente tem. Então, é palpável, é real, é algo ok. Já no grupo B, que é o exemplo que a gente tem, a gente pode ver que vai ter uma alta dispersão, porque quando a gente for fazer a somatória dessas médias, a gente vai encontrar no final uma alta dispersão. Significa que dentro da média os valores estão saindo do nosso esperado, está algo muito espalhado, disperso. Então significa que os dados tão não estão tão aceitáveis. A variação a gente vai ser uma medida, é uma forma de a gente ter uma medida da dispersão total dos valores. Eu vou mandar tudo desenhadinho, certinho, questões, questão totalmente comentada, para ficar mais fácil a compreensão, ok? Eu não sei se eu consegui explicar de uma forma que passou clareza. Felipe, tu pode explicar de novo a parte do desvio padrão, por favor? Explico, sim. Tá, vamos ver se eu. Hum, pensa. Vamos trabalhar com um número. Vamos falar 5. Só para a gente ter um número fixo. Esse 5 ele pode subir para o 7 ou pode descer para o 3. Só que nesse meio do caminho, ele pode ter pulado para o 9, para o 15, para o 30. E aí significa que a gente está tendo uma dispersão muito alta. Que a nossa esperança era o quê? Que ele variasse só alguns pontos, alguns décimos, algo próximo. Isso vai significar que a gente está tendo uma alta dispersão. Vai significar que os dados não estão tão coesos, não estão tão aceitáveis. O que a gente busca fazendo o cálculo de desvio padrão? A gente vendo um valor, a gente checar se o valor está dentro de um esperado, de um mundo esperado. Que esse 5 não chegue ao 30, que essa variação dele não chegue a 30, chegue no máximo a uns 5,5, 6,5, que vai indicar que o valor está uniforme. Melhorou? Se quiser que eu reexplico de qualquer outra forma. Até ficar um pouco mais tranquilo. Eu queria saber mais se ela cobraria a parte do desvio padrão com a fórmula, ou se é mais o conceito em si. Na questão, ela vai dar ela dá a fórmula, ela entrega todas as fórmulas, se a questão pedir. Mas se tiver com receio das questões, da dificuldade, eu vou, reforçando, eu vou passar um documento com questões sobre desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação, todas feitas, acho que umas 5 questões feitas, detalhando cada processo e cada cálculo, para ficar de uma forma simples de se entender. Tá bom, obrigada. Eu acredito que desvio padrão ela realmente vai cobrar só
conceito. Por exemplo, eu tenho uma sala que a idade de todo mundo é, sei lá, 18 anos, todo mundo tem 18 anos. E aí, qual que é o desvio padrão dessa sala? No caso, seria zero, né? Porque a gente não tem uma diferença entre as variáveis. E aí, se dentro de uma outra sala a gente tem uma diferença entre estudantes com 18, com 30 e alguma coisa, 50, a gente já percebe uma diferença muito maior entre essas variáveis e aí, consequentemente, o desvio padrão dentro dessa segunda sala vai ser maior. Então, o que eu acho que ela cobraria numa prova seria isso, ela daria um exemplo e perguntaria, desvio padrão dessa situação é maior do que nessa outra situação. Com relação a cálculo, eu imagino que ela não vai cobrar, porque pelo menos na nossa, o único cálculo que ela cobrou foi da amostra, o cálculo de como, como calcular uma amostra, né, uma amostragem. E teve uma outra coisa que eu não lembro o que que era, mas era, acho que média, moda e mediana. Cálculos bem simples. Esses mais complexos, ela só vai cobrar realmente o conceito. Aí, acho que é isso. Eu queria só mostrar aqui como que faz direitinho. Como que faz, não, um exemplo, né, do cálculo lá do tamanho mínimo da amostra. Eu não sei como que compartilha aqui esse negócio que você está compartilhando aí. Tá, eu não sei se vai dar para ler direito, mas eu vou ler. É, caiu uma questão bem parecida com essa na nossa prova, semestre passado. Então, eu vou mandar para vocês essa questãozinha aqui que eu fiz. E eu acho legal também de vocês estarem dando uma olhada nas questões das atividades que ela passou. Normalmente ela repete uma questão ou duas. Um pesquisador que deseja selecionar uma amostra aleatória simples de exame de colesterol e analisar os resultados de pacientes atendidos no primeiro semestre de um laboratório particular. Sabe-se nesse período que foram realizados 3.480 exames. Qual deve ser o tamanho mínimo da amostra, considerando um erro máximo de 4%? Aqui, meu Deus, a gente tem essa fórmula e aí a gente vai pegar os dados, meu Deus, pegar os dados que a gente tem na, na questão, né, na introdução dessa questão e substituir.
Como eu falei para vocês, o N0 é o tamanho inicial da amostra. A gente vai querer descobrir ele para poder depois descobrir o tamanho final da nossa amostra. O 1 é padrão da fórmula, e o E0 seria o erro amostral tolerável, no caso aqui de 4%. E aí a gente vai pegar esse 4% e colocar em decimal, no caso 0,04, e aí sobre 2. A gente faz essa divisão de 1 dividido por 0,04 sobre 2, e a gente vai obter o N0. Aqui, aí a gente só vai pegar esse N0 que a gente obteve, substitui aqui nessa segunda fórmula, que vai estar presente na prova se ela cobrar, e pegamos o número de exames, que aqui no caso é 3.480, e a gente substitui no N maiúsculo aqui. E aí, multiplica, soma, divide, e aí a gente obtém o valor final da amostra. Eu acredito que esse seja o único cálculo que vai ter na prova, além de média, moda e mediana. E aqui tem uma outra questão sobre as variáveis, sobre se ela é qualitativa ou quantitativa. Deixa eu só olhar bem aqui. Tá. Considerando um formulário com variáveis como nome, pressão arterial, idade e frequência cardíaca, a gente vai julgar os itens a seguir, se são verdadeiros ou não. O item 1, a gente tem que nesse formulário há 3 variáveis quantitativas e uma variável qualitativa. No caso, a qualitativa seria o nome, pressão arterial, idade e frequência cardíaca são variáveis quantitativas porque a gente consegue enumerá-las, né? Colocar elas em números. Então, a opção 1 a gente considera correta. A alternativa 2, a pressão arterial e a frequência cardíaca são um exemplo de variáveis quantitativas contínuas. A segunda também está correta, porque a gente não. A pressão arterial e a frequência cardíaca não são números exatos, números que são fixos, tipo 1, 2 ou 3. Elas podem ser números quebrados. E a idade é um exemplo de variável quantitativa discreta. É falsa porque a idade é considerada uma variável quantitativa. Não, tá certo, eu tô ficando doida. No caso aqui, essas 3 alternativas estariam corretas, exceto se pela idade ele estiver considerando, no caso, meses, dias ou horas, que não, não é a questão. Mas as 3 aqui estariam corretas porque
Se tratam de variáveis quantitativas e uma qualitativa, contínuas e discretas. Eu acredito que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar que a gente tenta responder. Caso não, acho que seria só isso mesmo. E daqui a pouco o Felipe manda para vocês as atividades, a gente manda o slide e essas duas questões. E eu recomendo a vocês darem uma revisada nas questões que ela mandou, porque realmente é muito provável dela repetir as questões.